Irmãos, essa matéria que eu publiquei, eu vou fazer um comentário aqui, depois eu vou editar outra matéria, outro áudio, ou melhor, outro vídeo. E o que eu vou falar aqui eu vou colocar nesse outro vídeo. Vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui, que eu vim dando como... Eu vim dando assim, né, trazendo algumas colocações para lançar luz no entendimento de quem ouve. E agora eu vou poder falar mais explicitamente a respeito de algumas coisas, porque hoje já temos condições de falar mais abertamente a respeito de algumas coisas que as pessoas, ao virem, têm dificuldade para processar, têm dificuldade para aceitar como verdade aquilo. E muitas vezes o que acontece é a pessoa fechar os ouvidos, achar que aquilo é absurdo demais, né? E isso por causa da pureza, muitas vezes, que a pessoa tem, e não aceitar uma coisa, né, uma coisa horrível dessa. Então as pessoas às vezes são puras e não conseguem imaginar que maldades tão grandes possam estar acontecendo no dia a dia, no meio onde ela vive. E agora, em razão de muitas denúncias que nós temos ouvido e procurado conhecer, eu poderei falar um pouco a respeito disso. Outro dia eu falei a respeito do mercado, da relação que o comércio religioso, a relação, né, que o comércio religioso, que a adoração, que os dias de festas, a adoração do mundo pagão. Falei a respeito disso outro dia, me referindo ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não se prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, e uso de misericórdia milhares de gerações daqueles que me amam. Então essa questão de amar e aborrecer a Deus tem a ver com toda essa história. O primeiro mandamento de Deus, ele está se referindo literalmente a essas práticas que podemos observar nesse vídeo aí. Nós podemos observar literalmente o que é a adoração. Aí a pedofilia não é apenas o fato da atração sexual pela criança, não, isso aí é um ritual. Isso já era praticado lá no passado. Eles faziam sexo com as crianças e depois entregavam elas a Moloque, porque elas queriam causar esse pânico. Eles tinham que entregar esses sacrifícios para Moloque do jeito que vocês estão vendo aí. Isso aí é literalmente o culto a Moloque. E também as outras entidades, os outros deuses. Então essa prática, quando chegou lá em Israel, se vocês pegarem o livro de Jeremias, Jeremias é um dos livros que tratam a respeito, vocês vão ver como que Deus estava fumegando na sua ira por causa dessas práticas no meio deles. E quando a gente ouve falar da destruição de Judá, do Reino do Sul, e da destruição do Reino do Norte, a gente entende pelos profetas que isto estava acontecendo em Israel. O comércio, o mercado, a adoração aos deuses virou essa carnificina no meio deles. As autoridades judaicas, as autoridades do povo, os reis, estavam todos envolvidos nesse tipo de coisa. E não era um costume do povo que Deus tinha tirado do Egito. Não era o costume deles isso. Mas eles aprenderam isso no Egito. Depois eles viram isso na Babilônia. Percebe? Então quando eles saíram do Egito e foram para Canaã, e Deus repreendeu eles e falou para eles não estabelecerem cultos a outros deuses. Por quê?
porque implicava nessa coisa toda. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter eles sendo destruídos e sendo levados para a Babilônia muito tempo depois que foram tirados do Egito. Deus matou toda aquela liderança que estava corrompida com a adoração aos outros deuses e estabelece, depois que tira eles do cativeiro na Babilônia e leva de volta para Judá, Deus reinicia o culto com eles, jamais purificado, mas eles se corromperam novamente. Eles se prostraram diante dos outros deuses. Mas qual é o problema de se prostrar diante de outro Deus? O problema está nessa forma de culto, está nessa forma de adoração. E aí a gente consegue dar um salto, né? A gente consegue. Eu ministrei para vocês aqui a respeito de como Deus tirou a autoridade da mão dos levitas, daqueles que eram da casa de Arão, que eram sacerdotes, como que Deus tirou a autoridade deles e levantou naqueles dias quem? João Batista, e deu a João Batista um processo provisório de remissão de pecados, tirando a autoridade das mãos dos sacerdotes que constituíam o sinédrio naquela época. E depois João Batista então entrega esse sacerdócio, ele repassa esse sacerdócio para Jesus Cristo, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Aquilo era uma transferência sacerdotal para cumprir na vida de Jesus Cristo aquilo que foi dito lá no passado a respeito de Melquisedeque, como Paulo explicou, o sacerdócio que não vinha da linhagem de Levi. Mas ali, por aquela ocasião, a gente vê João Batista entregando para Jesus Cristo o bastão para que dali para frente ele fosse o sacerdote em lugar dos levitas, assumindo então o reino sacerdotal. Depois nós vamos ver os apóstolos falando a respeito disso, que ele constituiu no seu sangue um reino de sacerdotes, como pode ser verificado no capítulo 1 de Apocalipse ali, por volta do verso 4 a 6, ele vai estar falando disso, João vai estar falando disso. Então nessas coisas a gente vai entendendo que aquela classe já estava corrompida, tomada pela semente da serpente, completamente tomada. Quando os homens estudiosos, como por exemplo David Icke, que é um deles, que foi um dos primeiros que escreveu a respeito disso, começa a usar a palavra reptiliano para um homem que é do mundo, um estudioso que é do mundo, né, que ele tem uma visão espiritualista a respeito das coisas do mundo. Então, para homens como o David Icke, são descendentes da serpente, são descendentes dos répteis, porque ele tem um entendimento que aquilo está ligado aos alienígenas, quando na verdade isso não deixa de ser verdade, mas não da forma sistemática como eles dizem. Por quê? Porque aqui nós vemos uma ligação plenamente do comportamento dessas pessoas com o reino de Satanás. E Satanás é representado na Bíblia pela serpente, um réptil. Então toda essa questão de alienígenas que a gente vê falando a respeito desses pontos aí, mostrando que tem uma relação com os reptilianos, é porque essas pessoas que são leigas no que se refere à linguagem que a Bíblia usa, para eles são alienígenas. Porque eles sabem que há manifestações dessas naves, existe realmente a manifestação dos anjos caídos, e as pessoas veem isso como muitas vezes naves espaciais, porque são luzes que andam no céu, e eu já vi muito, já contei para vocês isso, porque eu fui criado, eu nasci e fui criado no interior, e lá eu via e tive muitas experiências assim, ainda nos meus dias de criança. Depois, quando eu amadureci, que eu fui entendendo as coisas, que eu fui conhecendo a verdade, meu entendimento foi se abrindo, eu sabia que fazia parte da mesma coisa, do reino da serpente, de Satanás. E esses estudiosos, não tendo esse entendimento, então eles acreditam que seja literalmente pessoas existentes em outros planetas, etc. tal, quando na verdade se refere aos anjos caídos. Então esses escritores cooperaram muito revelando essas coisas, nesse sentido de mostrar essa conexão.
E a adoração à serpente e aos tantos deuses que fazem parte desse panteão, é agora que a coisa vai ficando mais séria para o nosso lado. É agora que a gente vai poder olhar melhor para o capítulo 17 de Apocalipse e observando ali no início do capítulo 17, quando é falado da igreja prostituta, a grande meretriz, quando fala a respeito disso, que a gente entra na história que começa ali aproximadamente no 3º século da nossa era, por volta de 250 depois de Cristo, por ali, quando entra em cena aquele imperador que pseudamente se converte e começa então a se aproximar dos seguidores do Senhor e estabelece aquela religião como uma religião oficial do Império Romano. Roma era totalmente voltada para essas coisas. Roma era completamente adoradora desses deuses, e o maior deus entre eles lá era quem? Mitra, o deus Sol. E eu já trouxe para vocês aqui documentários mostrando quem que era lá no passado o deus Sol. E como que o deus Sol foi convertido no Jesus Cristo do cristianismo, garantindo que aquela data 25 de dezembro continuasse sendo celebrada, mas não agora para um deus pagão, não. Agora era o Filho de Deus, o Jesus dos cristãos. Então, nesse período da história, os mesmos deuses receberam o quê? Uma nova roupagem, porque a igreja que estava sendo adquirida por Constantino, o imperador, esta igreja não podia se dobrar diante de outros deuses. Então o que eles fizeram? Eles transformaram o panteão dos deuses, isso está na história, não estou inventando nada aqui. Eles transformaram o panteão dos deuses em panteão dos santos. E todos os deuses que faziam parte desse panteão, que eram adorados da forma que vocês estão vendo aí, neste vídeo que eu compartilhei, esses deuses, eles foram canonizados como os santos representantes agora da igreja. Isso se chama sincretismo religioso. Então, vamos pegar lá os deuses que eram adorados daquela forma, com a intervenção política desse imperador e com a filosofia da igreja, que agora tinha que se adaptar, muito dessas práticas elas foram perdendo a sua força. E aqueles que eram literalmente adoradores da natureza, adoradores do meio ambiente, essas pessoas que não aderiram a esse movimento de transformação, que é o cumprimento, isso é literalmente o cumprimento da parábola que Jesus conta a respeito do joio e do trigo, que em determinado momento iria vir o inimigo e plantar o joio no meio do trigo, e ele disse que era necessário que deixasse crescer tudo junto, que no fim ele faria a colheita e separaria o joio do trigo. Então esse processo que eu estou descrevendo aqui é o cumprimento da parábola profética do joio e do trigo. E os pagãos que eram mais radicais, que não aceitaram essa transmutação dos seus deuses e continuaram fazendo as mesmas coisas, até aquela altura da história, quem eram perseguidos eram os seguidores de Jesus Cristo. Mas a partir daquele momento na história, dali para frente, a pseudo-conversão de Constantino, do imperador, vai obrigar com que todos os pagãos se submetam à nova religião de Roma, que era essa religião mesclada, né? Era essa religião que teve que se misturar para receber todos as sociedades que existiam sob o domínio do imperador romano. Essa igreja teve que ser adaptada para isso, para que as pessoas entrassem nela sem necessidade de conversão, porque nem todos iam se converter, mas teria que aceitar por imposição do Estado, por imposição do Império, a religião cristã. Então foi assim que se cumpriu
a parábola do joio com o trigo. E aqueles mais radicais, adoradores mais radicais, que não queriam abrir mão daquela forma de adoração desses deuses, dessa forma, eles começaram a ser perseguidos. Aí inverteu o processo. Antes eles caçavam e perseguiam os seguidores de Jesus, né? Nessa situação, a história se inverteu. E eles começaram a ser perseguidos. Daí vai vir toda a mão forte que a igreja vai ter que ter para obrigar a uma conversão, e fatalmente o Estado vai entrar em ação por causa da religião oficial em ação e vai começar a destruir a força dos pagãos com perseguição, com as mortes mais bárbaras que acontecem. E isso gerou uma revolta muito grande no coração dessa casta mais radical do paganismo. E quando acaba o Império Romano, por volta de 400 depois de Cristo, a igreja, ela continua sendo o grande poder, ela continua sendo respeitada. Ela continua sendo a senhora das nações sobre os povos bárbaros. E é onde começa a se reorganizar o Sacro Império Romano Germânico, que é a ressurreição do Império por volta do seu 6º ano, por aí 7º ano, através dos bárbaros. E a mesma filosofia estava plantada já. Existia essa classe radical dos seguidores dos deuses, que praticavam essas orgias, que satisfaziam-se através dessa adoração, dessa forma de adoração. E existia aquela classe mais moderada, que eram os adoradores dos santos, que haviam sido canonizados lá atrás, ainda lá no passado, no tempo que Roma era o poder. E nós vamos ter esse momento ali em que a igreja vai, né, se estabelecer agora com mais força, através de uma aliança que ela faz com os francos, quando se inicia através dessa aliança a conquista de outros povos e forma o primeiro Reich, como foi chamado por quem? Por Hitler. Essas coisas têm que estar bem esclarecidas em nossas mentes para que a gente possa fazer uma leitura correta das profecias quando nós lemos. Porque se nós não tivermos entendimento disso, tudo fica perdido, fica ofuscado, não dá para ter uma compreensão mais clara. Aí a gente escuta notícias como essas, fala, isso aí é uma aberração, isso aí é fake news. Quando na verdade nós não temos a compreensão do que ficou lá atrás, da guerra que esteve nos bastidores, através dessa grande potência que se chama maçonaria, quais eram os verdadeiros ideais dos maçônicos. E tem muito maçom nessa história que é completamente leigo dos principais e reais objetivos da maçonaria. Mas dentro da maçonaria estão as muitas sociedades secretas conectadas a essas crenças. Isso eu não falo porque eu estou lançando uma palavra aqui de adivinhação ou estou jogando, fazendo análise precipitado de forma leviana. Eu não estou usando isso como base para o que eu estou falando. Eu estou resumindo aqui coisas que eu examino e estudo. Eu sei a respeito. Eu leio livro de satanistas, eu escuto maçons falando, eu pesquiso, eu escuto, eu presto atenção no que eles estão falando. Porque eu sei que por trás das falas deles existem projetos, propósitos, existem organizações. Pois bem, eu não quero deixar muito longa esta mensagem. Estou procurando ser o mais sucinto possível dentro desse universo de coisas, de conhecimentos, informações, para transformar isto numa comunicação mais simples, para que vocês entendam. Então esse universo todo que nós estamos tentando compilar em poucas palavras, só pode ser conhecido quando nós entramos literalmente na história. E
tomamos o conhecimento daquilo que vinha acontecendo lá atrás. Sem isso é impossível, irmãos, nós compreendermos as revelações de Apocalipse. É impossível. Porque em Apocalipse, Deus vai estar manifestando o poder dele para tratar todas essas coisas. Então, quando ele fala a respeito da Grande Babilônia, o que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é a sociedade que nasce da fusão do paganismo com o cristianismo. E aí começa-se uma guerra pelo poder, naquele momento em que a igreja se estabeleceu através dessa aliança, da qual foi formada ali com as nações bárbaras, as principais da época, as mais organizadas da época. Existiam muitos reinos, muitos povos, tribos, multidão. Mas existiam aqueles reinos que melhor se organizavam, que no período do Império Romano acabaram adquirindo a sabedoria dos latinos, e através dessa experiência, dessa iluminação que já vinha dos latinos, que tinha a iluminação da Grécia, a Grécia já trazia a iluminação da Medopérsia, a Medopérsia trazia a iluminação da Babilônia de Nabucodonosor, vinha através desse leito e esteve no Império Romano a iluminação desses reinos que foram grandes maravilhas do passado, que foi a iluminação do passado. Roma herdou isso. Tanto que a cultura greco-romana nunca mais deixou de existir. Em determinado momento, o que aconteceu? Roma se tornou no padrão da igreja cristã e romanizou o paganismo através da religião oficial que foi criada por Constantino. E os deuses que eram adorados de uma forma mais agressiva, como nós estamos vendo aí, através das orgias, através da pedofilia, através do sacrifício de sangue humano. Roma, quando ela adotou a igreja, ela quebrou esse elo com essas práticas abusivas e ela começa a adotar uma crença mais amena nesse aspecto, mas elas estavam escondidas através do sincretismo religioso. Vocês vão ver Jesus Cristo falando dessa prática por parte dos imperadores quando ocorre a queda da torre e um grupo de pessoas são vítimas da queda dessa torre e eles vêm apavorados, querendo saber do Senhor o que eles tinham feito de tão mal para serem severamente castigados daquela forma. E Jesus fala do sacrifício humano que Pilatos fazia. Nessa passagem, Jesus Cristo fala desse sacrifício que Pilatos fazia, que misturava sangue humano com os seus rituais, aos seus deuses. Ali nós temos uma indicação clara a respeito dessas práticas. Quando nós procuramos um pouquinho mais no meio da história antiga, nós vamos encontrar relatos de que a pedofilia era uma prática muito comum entre os gregos. Fala que Sócrates tinha lá a sua rede de pedofilia, porque eles acreditavam que essa prática traria para eles uma iluminação maior. Então fazia parte já. Isso está lá no coração do mundo. Quando a Bíblia diz para nós que o mundo jaz no maligno, ela está falando literalmente dessas coisas. E quando nós então entendemos todo esse background, todo esse arsenal de conhecimentos que estão aí no passado, a gente vai começar a entender o que é literalmente a Grande Babilônia. A igreja teve que fazer aliança com um império que estava atolado nessas práticas imundas, malditas, abomináveis. E disso então nasceu a organização religiosa que vai estabelecer-se depois do fim do Império Romano como a grande sabedoria daquela época. E os bárbaros que ficaram livres com o fim, com a queda do Império Romano, vão se aliar a essa organização religiosa e vão estabelecer uma ressurreição do Império Romano
E isso ficou registrado na história como o quê? Como Sacro Império Romano Germânico, aquilo que Hitler chamou de Primeiro Reich. Então o nazismo está diretamente ligado lá a essa igreja. A prostituta sentada sobre a besta de 7 cabeças. Quem era a besta de 7 cabeças? A besta de 7 cabeças eram esses reinos bárbaros que lá no passado se uniram a essa igreja para proliferar aquela crença, que era de um paganismo mais amenizado, que carregava em si a cultura do paganismo do passado, mas tinha tirado essas práticas absurdas. No entanto, não removeram os deuses, apenas canonizaram eles. Percebe? Agora nós estamos num período da história. Vamos dar um salto agora. Eu não vou entrar nos pormenores da história da Babilônia nessa época aí, quando ela começou a surgir como uma Babilônia espiritual que vai estar presente em todas as nações por meio do quê? Como é que ela foi parar no meio das outras nações? Olhando para a besta de 7 cabeças, lá daquele tempo, lá do passado, lá do 7º, 8º século. Olhando para aquela besta lá, que é esse Sacro Império. Olhando para aquela besta lá, daquele tempo. A gente vai ver ela sendo levada pelos reis que saíam dominando territórios. Eles viviam do que? Os reis se tornavam poderosos através dos despojos de guerra. E desde o momento em que esses reis fizeram aliança com a igreja, quando a gente fala igreja, nós não estamos falando do povo comum, que faz parte dessa igreja, não, dos leigos, não. Nós estamos falando do clero, nós estamos falando daqueles que eram o cérebro dessa organização, daqueles que tinham o poder de estabelecer domínios, que coroavam imperadores, como por exemplo, estou falando de uma história aqui, que se vocês puxarem aí nos livros de história, no Google, no YouTube, vocês vão ver a história de Carlos Magno. Carlos Magno, quem foi Carlos Magno? Carlos Magno foi um rei muito religioso nessa época. Ele vestiu a camisa, ele adotou a fé católica, vestiu a camisa e saiu conquistando territórios para a igreja, fortalecendo o poder da igreja. Através desse trabalho, houve a união dos reinos que fundaram a Europa, dos reinos que deram os rumos para que a Europa viesse a ser o que ela já foi e ainda é. Percebe? Então nós temos todo esse pano de fundo. E quem eram os deuses que faziam parte da crença desses aliançados? Eram os mesmos deuses que eram cultuados no panteão, agora revestidos daquela identidade que representava a igreja católica, que representava a igreja cristã. Nós estamos falando disso. A Bíblia, quando fala para nós no capítulo 17 ali, a história que ela conta para a gente da besta que carregava a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quem que são os santos ali? O termo santos ali representa os judeus. E também fala que ela estava embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. Então são essas duas classes que essa organização também perseguia, além de perseguir outros que eram de outras crenças, como eram os muçulmanos nessa ocasião, como eram os pagãos mais radicais, aqueles reinos que não se dobravam diante dessa organização. Tinha também uma outra classe que tinha surgido lá no Concílio de Nicéia. Os arianos foram perseguidos e completamente exterminados por esses aliançados. Percebe? Então nós temos todo esse cenário de guerra. Como tinham aqueles que eram pagãos radicais que continuavam na luta para estabelecer uma liberdade religiosa a fim de que eles pudessem continuar fazendo as barbaridades deles, por outro lado também existiam servos do Senhor fiéis, que não aceitavam a apostasia que tinha começado lá no Concílio de Nicéia, lá naquele período em que Roma tinha se misturado com a igreja. Não aceitava. E essa classe de irmãos era perseguida por eles. Então esse é o quadro que nós temos que observar para começar a interpretar os textos de Apocalipse.
João tinha recebido essa orientação no ano 100 da era cristã, antes de todas essas coisas começarem. Lá no ano 100 foi mostrado para ele que isso ia acontecer. E aí então, com base nisso, nós podemos entender essa realidade. A igreja cristã se estabeleceu, se tornou um grande poder por 1.200 anos, 12 séculos de domínio nesse modelo, 12 séculos. Então, o povo que seguiu essa igreja nunca deixou de adorar o Deus Sol. Não fizeram os mesmos ritos, presta atenção, não fizeram os mesmos ritos satânicos. Mas Satanás estava presente na adoração de 25 de dezembro, através dessa cultura. Eu estou colocando dia 25 de dezembro aqui apenas como uma coisa para pontuar, porque o mesmo vai repetir com todos os outros feriados do calendário gregoriano, desse calendário que o mercado obedece hoje. As crenças nesses deuses transfigurados para santos católicos que continuou aquecendo o mercado. O mercado nunca deixou de ser aquecido pela adoração a esses deuses. Mas eles tiveram um tempo de tolerância, disfarçado como santos católicos, para que em determinado momento, depois de ter gerado todo um esfriamento no povo da fé, todo um distanciamento através desse mercado apóstata que foi desenvolvido com base na crença a esses deuses, né? Por exemplo, eu estou resumindo aqui, mas se a gente for pegar o assunto para tratar detalhadamente, vocês vão descobrir que por trás do Dia das Mães existem coisas ligadas ao paganismo passado. Se vocês pegarem o Dia dos Pais, a mesma coisa. O Dia das Crianças, a mesma coisa. Então nós temos essas coisas todas aí que nós precisamos olhar para entender esse todo. Lá no começo do capítulo 17, a gente está vendo a parte inicial, quando ela está fazendo aliança, a besta, por trás da besta está quem? Está o espírito dela, o dragão, o espírito de Roma. O espírito de Roma, ele repousa, ele entra numa aliança com os homens, finge que a adoração às imagens não tem problema nenhum, cria uma classe completamente fria de cristãos, apostatados, e quando chega no momento em que está tudo tomado pela apostasia, ele abandona aquela religião e se manifesta com a verdadeira cara, levando todo o povo de volta para aquelas práticas antigas nojentas, como vocês estão vendo aí nos vídeos. Como é que podemos entender, então, a parábola do joio e do trigo? Como é que nós podemos entender? Eu vou falar essas coisas agora aqui, observando o cenário, observando a história, observando essas coisas que a Bíblia contou pra gente, que Jesus falou nas parábolas, observando a história que já se passou. Com base nisso, o que eu enxerguei? Eu enxerguei que aquela batalha terrível que Satanás travou para acabar com o testemunho de Jesus Cristo lá em Roma, ele fracassou. Ele não teve êxito. Satanás não teve condições de reter o avanço do Evangelho, perseguindo e matando os testemunhas fiéis do nosso Senhor. Ele não teve essa capacidade. Ele mudou a estratégia de guerra. Ele mudou. O que ele fez? Ele entrou numa aliança com a igreja através de Constantino. Ele ofereceu para os cristãos uma exaltação ali através de Constantino. Constantino tem uma experiência espiritual. Depois eu vou postar para vocês aqui o vídeo e esse áudio, outras pessoas também vão ouvir. Eu vou postar aqui o vídeo que conta a história da conversão de Constantino para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, o que houve ali? Satanás não tendo condições de reter o sucesso do Evangelho, porque ali havia pessoas que estavam dispostas a darem o sangue delas pela causa do Senhor Jesus Cristo, sabendo o preço que ele tinha pago e o que significava testemunhar até o sangue. Eles decidiram então a entregar as suas próprias vidas como sacrifício vivo diante de Deus. E Satanás se ferrou.
ele teve que se prostrar diante dessa igreja. E através de Constantino, então, ele faz uma proposta. Ele inverte o processo. Ele deixa de estar com os pagãos na perseguição. E ele passa a se manifestar através dessa aliança. Dessa aliança que ele faz em Constantino. E transforma tudo aquilo que era explicitamente pagão numa religião morna. O cristianismo, ela não é só uma religião morna no que se refere à doutrina dos apóstolos. Não. Ela também é uma religião morna no que se refere ao paganismo. Ela é um meio termo. Ela é um meio termo. Ela não é nem paganismo declarado puro como era lá, e nem é a igreja viva, poderosa, do fogo do Espírito de Deus. Satanás aceitou essa negociação para poder entrar e se transformar numa religião que tinha a aparência de Jesus Cristo. Vocês vão lembrar agora do que está falando lá, já na besta, do capítulo 13, que serve para a gente como referência. Se parecia como um cordeiro, mas falava como dragão. Tinha aparência de um cordeiro, mas era o dragão. Quando é que isso acontece? Quando Satanás aceita se transformar em cristão. E através de Constantino, o primeiro anticristo, ele vai entrar na igreja e vai estabelecer a partir dali uma hegemonia com base num cristianismo que não era nem a igreja dos apóstolos e nem era o paganismo dos pagãos. Era uma coisa meio termo, para poder fazer com que tantos aqueles fervorosos como aqueles que eram pagãos pudessem conviver sob o mesmo teto doutrinário. E então a matança dos cristãos ele vai tirando de cena e começa a trabalhar com Constantino até estabelecer a igreja. Nós estamos falando de 300 anos depois de Cristo aproximadamente, até estabelecer uma igreja na qual ele pode estar disfarçado como cordeiro, a fim de levar todo o povo daquela igreja para a apostasia. E lá no fim, quando ele consegue manchar todos por meio da idolatria, por meio da hipocrisia que vem da idolatria, quando ele consegue manchar todo esse povo, que ele já tem o domínio por causa do pecado sobre esse povo, certo? Nós já falamos a respeito disso, que tudo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Esta é uma lei espiritual que vem muito antes do homem existir. Aconteceu lá no céu, quando o anjo pecou e arrastou a terça parte dos anjos. Começa lá. Tudo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E Satanás, ele é o introdutor do pecado no reino celestial. Vem lá de trás. E quando ele coloca todo o povo da fé debaixo dessa condição de transgressores e traz as heresias para impedir as pessoas de conhecer a verdade, e vai semeando trevas e corrompendo aqui, corrompendo ali, e criando os domínios, as vidas particulares dos dominadores apodrecidas na adoração a Mamon, aos interesses políticos e tudo mais. Nos bastidores, a igreja, o paganismo continuava. Nos bastidores, o domínio e toda essa podridão continuavam. Mas, publicamente, qual é a cara que o povo enxergava? Era a cara da igreja, dos filantropos, dos homens com cara de santo, que adoravam as imagens, que não tinha problema nenhum. Mas era idolatria, era o desrespeito ao primeiro mandamento. Nós estamos falando da adoração a Deus. Isto é muito importante. Isto é muito sério. Nós estamos falando dessa adoração. Então, quando Satanás conseguiu, através das heresias, estabelecer um governo mundial apostático, os problemas sociais
como consequência dessa hipocrisia toda, que tem os seus dois pés na apostasia, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma revolta contra a igreja. Nós vamos ter uma revolta contra as lideranças. E aí vão vir as guerras. As guerras vão começar a acontecer, porque agora a igreja, que era para ser a representação do amor de Deus, estava explorando o povo, dominada pelos interesses do egoísmo, dominadas pela adoração a Mamon, estabelecendo a Santa Inquisição, que levou muita gente para a fogueira, gente ruim e gente boa, que não se submetia ao domínio dela. E isso veio ao longo dos tempos. Todos esses crimes. Nós temos relatos na história de que dentro dos mosteiros a pedofilia nunca deixou de acontecer. Eu tenho um documentário lá no meu blog que fala a respeito de uma irmã carmelita que fugiu. Ela fugiu lá do convento de clausura onde ela estava, por causa dos abusos que as freiras sofriam lá, de abortos que acontecem lá dentro para esconder toda a podridão. Tudo isso sempre esteve presente, mas nos bastidores. E quando aqui fora a gente falava alguma coisa, nossa, imagina, você está louco. Isso é um absurdo. Mas hoje, irmãos, agora, diante aí da manifestação da besta, do domínio do paganismo, dos adoradores de Satã, como vocês estão vendo aí, agora eles já têm o poder. Eles não precisam mais ficar de máscaras. Caiu a máscara. E esse cair a máscara é o tirar as vestes de cristão, é o literalmente sair do armário. Não estou falando só no aspecto da homossexualidade, estou falando em todos os aspectos. É o sair do armário e mostrar a verdadeira cara. Satanás está dizendo assim para a sociedade: bom, aquela aliança que eu fiz com vocês ano passado, quando eu coloquei vocês dentro de uma religião morna, uma religião fria, adoradora das coisas do mundo, esses pastores que vivem pregando aí a prosperidade do mundo, que transtornaram a fé, ensinando essas babaquices para vocês, através dessas coisas todas que vocês se meteram na sua apostasia, eu me tornei quem eu sou hoje. Eu sou o grande poder da esquerda. Eu sou o grande poder que esteve incubado no meio de vocês, trazendo para vocês a apostasia, e agora eu já tenho condições de me libertar daquela aliança e estabelecer o meu governo para que o mundo se torne como era lá no passado, completamente desprovido de qualquer relação com os valores da moral judaico-cristã que vocês criaram. Agora quem vai mandar sou eu. Esta é a declaração de Satanás nesse momento. Ele está se desvestindo dessa máscara e está se apresentando como ele é, para estabelecer um domínio segundo o modelo que é todo o império dele. E agora nós podemos ver a besta, esta organização que saiu de dentro do cristianismo, essa organização que saiu de dentro do cristianismo depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, através do iluminismo. Estou resumindo muita coisa aqui. Isso aqui faz parte de seminários que eu dou com muitos detalhes. Estou resumindo muita coisa aqui para que vocês possam entender a gravidade dessas denúncias, a gravidade das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que vocês possam entender como é que Satanás está se manifestando, o que ele está fazendo, como é que ele está se pronunciando. Ele está se despindo dessa roupagem de cristianismo, de governo teocrático que a igreja estabeleceu para governar o mundo através dos reis que se aliançaram a ela. Então nós estamos nessa faixa de limite em que a besta, depois das guerras mundiais, depois que ela se separou da moral judaico-cristã, depois que esses homens começaram a almejar pelo entendimento iluminista que receberam ao longo dos últimos séculos, esta é a linguagem que Satanás está usando para falar com todo o povo. Daí Paulo fala. É daí que nós vamos poder entender melhor quando Paulo explica lá na carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 2, quando ele explica que era necessário que a apostasia acontecesse primeiro. Então, quando é que começou a acontecer a apostasia? Lá nos tempos de Constantino, quando foi estabelecido o Concílio de Nicéia dali para frente, a apostasia estava já decolando.
Ali o joio e o trigo, a apostasia é a fusão do joio com o trigo. Estava decolando, subindo, subindo, subindo. E hoje está no auge. Hoje Satanás não precisa mais da igreja. Ele não precisa mais disfarçar-se de igreja para dominar, porque ele já tem um poder maior do que o da meretriz. A ponto de que coloca os seus papas de joelho diante dele, e esses papas têm que vir dizer as coisas que ele quer que os papas digam, que os padres digam, que os pastores digam. Porque todo pastor que não tem o entendimento dessas coisas e que se deixou levar pelos ventos de doutrina de dentro dessa apostasia está servindo a Satanás. E eu quero que isso chegue na cabeça deles, para que esses se despertem a tempo de se arrepender e de trazer o povo de volta para o seio do teu Deus, para o único que é verdadeiro. Satanás se despiu da aparência de igreja cristã. Ele se despiu, ele saiu do armário. E agora está estabelecendo o culto puro a ele. Tendo agora, hoje, nessa estrutura, muito mais poder do que teve no tempo em que ele era o Império Romano. Lá na visão de Daniel, o quarto animal, que foi consumado com a manifestação do Império Romano, que representa as pernas da estátua da visão de Nabucodonosor, do sonho que Nabucodonosor teve, ali Paulo enxerga aquele animal como um animal de uma cabeça só, 10 chifres. Mas o dragão que João descreve, que se materializou como o Império Romano, era de 7 cabeças e 10 chifres. No período em que o dragão se materializou no Império Romano, ele não tinha toda essa potência ainda. Lembra que ele começa como uma serpente. O que é um dragão? Dragão não é um jacaré gigante de 7 cabeças como nós vemos nos desenhos por aí. Dragão é uma cobra gigante. Um exemplo de dragão na nossa fauna é a sucuri. Ela é o maior dragão que existe na nossa fauna. É uma sucuri. Então, quando João fala que viu, lá no capítulo 12, que viu no céu um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, ele está descrevendo todo o reino das trevas. E ele diz que esse dragão estava espreitando a mulher grávida para dar à luz. E quando essa mulher deu à luz, então ele veio contra essa criança para destruí-la. Está no capítulo 12 de Apocalipse. João estava tendo uma visão no ano 100, quando recebeu essa visão, de coisas do passado, para fazer ponte com o futuro. Quando João viu o dragão, ele estava descrevendo o império das trevas, esperando o momento em que o menino nascesse para destruí-lo, para impedir que o menino concluísse o seu projeto na terra, estabelecendo o governo do Deus vivo na terra. O plano de Satanás era abortar esse projeto, era impedir o sucesso desse menino que João havia visto ainda lá no passado, antes de ser consumado. João está vivendo à frente daquela visão no ano 100. Então o menino já tinha nascido, já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. E quem estava dando aquela visão para João ali em Patmos, na ilha, era quem? Era o próprio Jesus. Aquele menino que foi mostrado para João lá no passado. Então João está bem ali no meio dessas duas situações. Bem no meio como? Olhando para uma profecia que fazia parte do passado, ou seja, de uma profecia que já havia virado história, porque nasceu o filho da mulher grávida. E quem que era aquela mulher grávida em sua primeira instância? Era a nação israelita, porque ali mostra uma mulher com uma coroa de 12 estrelas. Isso revela que se trata da nação israelita. E a autoridade dessa nação israelita iria acontecer, a autoridade espiritual dessa nação israelita, iria acontecer somente através do ministério desse menino. Literalmente, o menino precisou de um ventre humano para nascer. E se cumpre a profecia de Isaías ao dizer da mulher virgem que daria luz a um filho, varão. Então isso aconteceu, literalmente. E através do ministério desse menino,
a nação israelita seria restaurada. Por isso a visão da mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés. O que significa essa visão? Essa visão significa a restauração da nação israelita, da qual, através do Cordeiro de Deus, nós fazemos parte. Lembra lá da história das 2 casas de Israel, mostrando as 10 tribos? Agora aqui começa a fazer sentido aquela ministração que eu trouxe. As 2 casas de Israel e os efraimitas, que depois foram chamados de samaritanos, aonde estava a semente de Abraão. Está lá nos vídeos que eu postei recentemente. Os irmãos vão poder voltar lá e examinar essas ministrações para entender essa que eu estou dizendo agora. A mulher vestida de sol com a coroa de 12 estrelas na cabeça é uma figura da Israel restaurada. Então ali a gente tem que entender que faz parte de todas as promessas que Deus fez a respeito de Jesus Cristo assentando-se no trono, resgatando todas as tribos de Israel, as 12 tribos. E será no seu governo em que se cumprirá literalmente aquela visão que João estava enxergando no passado. Porque Israel, naquela altura que João estava vivendo, estava caída, dissolvida as 10 tribos pelo reino da Síria para todos os reinos pagãos do mundo, e Judá estava debaixo dos pés do Império Romano. E João, quando está olhando para aquela visão do dragão de 7 cabeças e 10 chifres e da mulher para dar à luz, ele estava tendo uma visão que se tratava tanto do passado como do futuro. Ali estava a promessa de que Deus iria restaurar Israel, de forma que Israel teria autoridade novamente, maior do que aquela casa do passado, maior do que a Israel antiga. Através do ministério de Cristo, a Israel se tornará o grande poder de governo mundial depois da besta. Lendo o capítulo 21 de Apocalipse, nós conseguimos enxergar literalmente a visão que João estava tendo ali no capítulo 12. Mas, ao mesmo tempo, essa visão também representava o quê? Representava a história do menino, dizendo que quando esse menino nascesse aqui na terra, aquele dragão se manifestaria para destruí-lo. E como é que isso se cumpriu na história? O dragão de 7 cabeças, nós vamos ligar o dragão de 7 cabeças à visão que Daniel tem do 4º animal, lá no capítulo 7, quando ele descreve, quando ele atenta, a atenção dele é chamada para o 4º animal. E ele observa que aquele animal possuía 10 chifres. E depois nasceu um 11º chifre. E esse chifre tinha olhos e boca. E ele fica olhando para esse animal. Então essa é uma visão muito importante para a gente entender como é que se cumpriu a visão do dragão vermelho do capítulo 12. O diabo, ele agia no campo espiritual, influenciando os reinos anteriores. Mas no Império Romano ele se materializou. É isso que é importante a gente entender. As pessoas fazem confusão, os pastores, os pregadores, nesse ponto eles confundem e não levam em conta algumas coisas que são necessárias. E por isso são impedidos de entender isto que eu vou dizer agora. O capítulo 12 de Apocalipse, ele fala de um dragão e fala que esse dragão vermelho que é visto ali é a antiga serpente. O que é apresentado para a gente? Que lá no Éden, Satanás e todo o seu reino, todos os anjos caídos que estavam com Satanás, constituía um reino chamado serpente. Era um reino fraco. Era um reino que não tinha autoridade alguma. Era um reino que não tinha poder nenhum. Porque não existia ainda pecado no meio dos homens. Eles eram aqueles anjos que foram destituídos da presença de Deus. Deus os arrancou, tomando aqui a figura
da videira verdadeira, do capítulo 15 de João, do Evangelho de João, quando Jesus conta que o ramo que não dá, estando ligado na videira, não dá fruto, o pai, que é o agricultor, arranca e lança fora, tomando isso como modelo, nós também poderemos observar o que aconteceu no reino dos céus, para que a terça parte dos anjos fosse arrancada de lá, porque havia se tornado nesse tipo de ramo, e foram lançados fora do reino celestial. E nessa condição, o tempo que surge Adão lá no Éden, o reino das trevas era só isso, uma serpente, sem autoridade nenhuma. Era necessário que o homem se corrompesse, para que por através da raça humana corrompida, aquela serpente crescesse e se transformasse num grande dragão poderoso. Esse é o processo da história desde a queda de Adão. Porque se lá no Éden nós enxergamos a serpente, uma pequena cobra, em Apocalipse nós enxergamos o grande dragão. E o texto, o Senhor Jesus faz questão de fazer um contraste entre essas duas eras. Prestem bem atenção nisso. Jesus Cristo fez um contraste. Ele revela isto ao falar com João ali no capítulo 12 de Apocalipse. Porque ele diz que aquela antiga serpente havia se transformado naquele grande dragão. Então são duas fases distintas do mesmo ser. E ali não é descrição do diabo sozinho em si. Por que eu sei que não é? Por causa das demais cabeças e dos chifres. O dragão, ele é a composição de todos os demônios do inferno. Desde os principados superiores até os menores, representado ali pela cauda do dragão. Percebe? E quando é que esse dragão se materializou na Terra? Quando foi que ele foi lançado na Terra? Quando foi? Lá no capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 7, conta para nós de uma batalha que foi travada nos ares. E Satanás e seus anjos perderam essa batalha. E foram dos ares lançados aonde? Na terra. Então isso não é a queda dele lá do céu. Porque lá no tempo da queda dos anjos, eles eram apenas uma coisa irrelevante. Eles eram uma serpentezinha de nada, não tinha autoridade nenhuma. Porque não existia ainda o pecado da raça humana. E o pecado do reino dos céus tinha sido cortado. Eles foram lançados fora. No capítulo 2 de 2 Pedro, Pedro fala da queda dos anjos e fala que eles foram aprisionados em trevas. Ali não tem lançamento deles na Terra. Aquilo ali foi antes da construção do planeta Terra e de todo esse universo que nós conhecemos. Eu já expliquei para vocês isso outro dia, ao mostrar os anjos celebrando a Deus lá em Jó, quando Deus criava o quê? O mundo material. Os anjos ali estavam celebrando. Então, quando olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, estou tudo nessas bases aqui, porque pessoas vão ouvir essas palavras e não vão entender do que se trata e não vai saber em que eu estou apoiado para estar fazendo essas exposições. Mas ali no capítulo 38 de Jó, nós temos uma exposição no diálogo entre Deus e Jó, que revela para nós exatamente o momento em que Deus estava construindo o reino visível, mostrando que o reino invisível já havia sido construído. Porque ele diz ali que quando ele estava estabelecendo as primeiras coisas para a construção do reino material, os seus anjos celebravam em júbilo. Capítulo 38 de Jó. E quando eu pego o capítulo 38 de Jó e vou confrontar com o capítulo 1 de Apocalipse, isso acontece exatamente no segundo dia, mostrando para a gente que entre
o primeiro e segundo dia, o haja luz é a criação do reino celestial. E ali no verso 6 em diante, Deus começa a falar da criação do reino material, quando ele separa águas e águas e dá os primeiros comandos para que surja o reino material. Bem ali está Jó 38, a conversa que Deus está tendo com Jó 38, quando ele pergunta para Jó: onde você estava quando eu estava lançando os primeiros fundamentos do mundo material? Onde você estava? Ele estava repreendendo Jó por palavras que Jó estava dizendo sem entendimento. E ele revela no capítulo 38 que bem nesse ponto os seus anjos estavam celebrando aquelas maravilhas que ele estava criando. E entre esse ponto até o homem, então, houve a queda, houve o pecado dos anjos. E eles foram tirados do reino dos céus e lançados aonde? No abismo, como está escrito lá no capítulo 2 de 2 Pedro. Então esta é uma situação. A outra situação é quando nós vemos o dragão diante da mulher. Aqueles anjos que foram lançados fora, lá no Éden, eram a serpente. Caiu o homem e através de todo o pecado que foi, todo o sangue que foi derramado, por isso a sua cor vermelha, todo o sangue que foi derramado o transformou, ele nutrido pelos crimes, pelos pecados, a serpente nutrida pelos crimes e pecados da raça humana, ela cresceu e se transformou num dragão. Capítulo 3 de Gênesis, quando Deus está tratando com a serpente, ele fala que ele não deixará que da mulher saia só a semente da serpente. Ele diz que fará divisão. E daí vem Abel e Caim. Da mulher ia sair tanto a semente da serpente como a semente daquele que esmagará a cabeça da serpente. Está falando da linhagem de Cristo, que vem através de quem? Que vem através de Sete. Está falando dessas duas linhagens. Morre Abel, Sete é colocado no lugar para dar continuidade na semente de Cristo. Mas, pegando essa serpente que foi crescendo através do pecado dos homens, nós vamos ter ainda ali no capítulo 3, na mesma sentença que Deus está trazendo para a serpente, dizendo que pó comerás todos os dias da sua vida. Como não se tratava de uma cobra literal ali, não era com a serpente literal, com um animalzinho que Deus estava falando. Com base no capítulo 12 de Apocalipse, verso 8 ou 9, que eu não estou aqui com a Bíblia na mão nesse momento, mas é por ali que está, quando ele fala a respeito da antiga serpente, com base naquele texto ali, eu sei que não se trata da cobra literal. Ali tudo é um sentido espiritual. Deus está falando com Satanás, dizendo que ele se transformaria num ser que ia rastejar. Era uma sentença que ele estava recebendo depois da queda. Essa serpente iria se alimentar do pó da terra. Que pó da terra? Está falando da raça humana. Através da raça humana, ele iria se alimentar e crescer. E quando nós lemos o capítulo 12 de Apocalipse e vemos a visão que João está mostrando para nós, um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, quando nós vimos essa descrição lá em capítulo 12 de Apocalipse, logo no começo do capítulo 12, ali nós estamos vendo um ser que foi nutrido através da adoração dos homens, através do crime, através do derramar do sangue, através da iniquidade. Assim ele se transformou no grande poder, no grande Senhor da raça humana. O dia que Jesus Cristo se manifestou aqui na terra, antes de assumir o seu ministério público, depois que foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo sobre ele, antes dele assumir o seu ministério público, ele foi fazer um confronto com o diabo lá no deserto. E depois de 40 dias e 40 noites que ele teve fome, Satanás se apresentou diante dele. E uma das coisas que Satanás propôs para ele foi o quê? A glória sobre todo o reino dos homens, dizendo: se prostrado me adorardes, tudo isso vos darei, porque a mim foi dado e dou a quem eu quero. Quem que entregou para ele o reino? Adão.
Pelo pecado de Adão entrou a morte. E pela morte todos se tornaram mortais. E foram submetidos ao domínio das trevas, do Senhor do pecado. É este o sentido que nós podemos observar lá no capítulo 5 de Romanos. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo escreve que todos nós, antes de conhecer a verdade, antes de ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, antes de termos recebido a revelação de Deus, no que se refere ao Filho dele como o Senhor dos Senhores, antes disso, todos nós éramos dominados pelo poder dos espíritos que habitam naqueles que são rebeldes. Percebe? Esse conjunto de informações doutrinárias nos traz a visão profética, nos faz entender as profecias, nos faz entender as coisas que os olhos naturais e ouvidos naturais não podem perceber, mas através dessa revelação da palavra de Deus, a gente consegue contemplar o reino invisível. A gente consegue identificar as coisas de uma forma mais profunda. Com base nisto, irmãos, é que nós podemos trazer ministrações como estas. Então, aquela serpente que havia crescido, se tornado o Senhor de tudo e de todos os pecadores. Ali, no capítulo 12, verso 7, que é essa ponte que eu estou fazendo com o quarto animal. Eu não esqueci ainda dessa analogia, eu tive que explicar algumas coisas para voltar aqui. Então, quero fazer uma ponte. O capítulo 12, quando está falando da batalha que Miguel tem, presta bem atenção. Eu já mostrei para vocês as duas fases da serpente. O tempo que ela era apenas a serpente e o tempo que ela se transformou no dragão. Então esta é uma das coisas que temos que colocar aqui em pauta. A outra é identificar que houve dois momentos que Satanás foi lançado. O primeiro no abismo. Não existia ainda Éden. Não existia Jardim do Éden. Não existia o homem. Não existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não existia nada disso quando os anjos pecaram e foram lançados fora, no abismo. Era abismo. E depois no abismo Deus constrói o universo, céu, estrela, planetas e tudo mais, como nós vemos daqui. Como nós temos esse conhecimento. Satanás foi lançado no abismo, quando o abismo ainda era um vácuo, sem nada. Era apenas, e quando ele se manifesta diante do homem, ele era apenas uma serpente. Isso tem que ficar registrado bem claro, para a gente entender as revelações que vêm depois disso. E então, nós vamos ter o outro momento, quanto tempo depois? Entre Adão e Império Romano. Quanto tempo depois? O Império Romano está mais ou menos 2000 anos atrás antes de nós. Então 5 menos 2, lá pelo ano 3.000 anos depois da queda do homem. Entre 3 e 4.000 anos depois da queda do homem. Vai acontecer a batalha entre Miguel e o dragão. Não mais a serpente, o dragão. Não foi a serpente. Não foi o diabo, o reino das trevas, no seu estágio serpente, que foi lançado na terra. Não. Deus plantou lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo uma opção para o homem. Para que ele não tivesse apenas Deus como opção para seguir. E disse que o homem não comesse daquela árvore. Porque o dia que ele comesse daquela árvore, a amizade dos dois seria interrompida. Isso é a morte, que Deus disse. A separação. Depois foi revelado isso a nós. Que são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. Ou seja, a morte espiritual é a ruptura entre Deus. Acontece com a ruptura entre Deus e o homem. O homem, quando desobedeceu pela incredulidade, foi morto. Ele foi separado de Deus. E nesse momento começa o ministério da serpente. Começa ali. O homem morreu. Ele vai governar sobre o homem morto. Ele vai dominar sobre o homem morto. Era necessário que o homem fosse ressuscitado para que ele pudesse voltar a fazer parte do reino dos céus. Então esta é a doutrina que é ensinada
desde a queda do homem e que temos que entendê-la para visualizar estas coisas que estou visualizando. Estou sendo bastante enfático para que os irmãos possam compreender esta revelação. E então, depois de ter atingido a estatura de um dragão, acontece a batalha entre Miguel e seu exército contra Satanás e seu exército. E ali Satanás é lançado aonde? Na terra. Em que momento? Por que eu tenho liberdade e posso falar isso com total segurança? Pelo fato de que o nascimento da criança, a mulher grávida, é a indicação histórica. Ali eu tenho uma indicação histórica. Quando eu vejo a mulher grávida para dar luz ao filho e vejo o nascimento do filho, então eu tenho uma informação histórica ali. E é bem nesse momento em que é revelado que há, nesse momento histórico, em que a mulher está grávida para dar à luz e o nascimento da criança. Bem nesse momento histórico é que acontece a luta, a guerra entre Miguel e o dragão. Não é antes. Não é antes. É ali. Temos uma informação histórica. João está vendo. Em que momento haverá a guerra entre o dragão? Em que momento haverá a guerra entre o dragão e Miguel? Em que momento? Quando eu pergunto isso para o texto bíblico, ele vai dizer para mim assim, no capítulo 12, vai dizer para mim assim: foi exatamente quando a mulher estava grávida para dar à luz a um filho, o qual regerá as nações com cetro de ferro. Isso é histórico. E quando eu pego o texto de Daniel e olho para Daniel, dizendo que o quarto império, que o quarto animal será um grande império na terra, o maior e mais poderoso, e conta que dentro desse império haverá o nascimento do Messias, lá na profecia das 70 semanas. Quando ele está falando do império que voltará a destruir o templo de Israel e a cidade de Jerusalém. Quando ele fala ali, quando Daniel coloca aquele momento histórico também, dizendo, olha, acontecerá isso, a destruição da cidade e do templo. Está falando novamente do quê? De uma profecia lá dos dias de Daniel que estava por se cumprir. E ele mostra que nesse período, então, apareceria o Messias e seria morto. E quando eu olho para a história, em que império que aconteceu isso? Foi no Império Romano. Eu ajuntando esses dados da história e cruzando com a profecia, eu entendo que aquele dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres tem a ver com o Império Romano. Porque a perseguição, logo quando o menino nasceu, vem por Herodes, um dos poderosos de Roma, um dos chifres de Roma, daquele dragão. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar 7 cabeças no Império Romano dentro da história. Os 10 chifres eu consigo enxergar. Os 10 chifres é fácil de identificar dentro do Império Romano. E quem eram esses chifres, né, na história? Quem eram esses reis? Esses imperadores, vice-imperadores, testas de ferro de César, que governavam o Império Romano. Isso é fácil de identificar dentro da história. Mas ele não tinha 7 cabeças, como Daniel mostra lá, dizendo que aquele animal que se consumou na história como Império Romano, ele não possuía 7 cabeças, mas os 10 chifres. Está falando do Império Romano. Quando eu cruzo todas essas partes da profecia e da história, cabe a minha pergunta: então em que momento é que pode ter acontecido essa batalha entre Miguel e o dragão? E essa informação é muito importante para que nós possamos compreender as outras coisas que eu já falei aí para trás. É muito importante saber disso. Então, em que momento que acontece? Eu vou ter que me valer do quê? Da história? Se eu sei que o Império Romano é a manifestação
do dragão no mundo como império, eu tenho que saber na história em que momento foi esse. Se eu faço essa ponte, como expliquei aqui, eu vou ter que me recorrer à história de novo para entender em que momento começou o Império Romano. E aí a história vai contar para nós de um cidadão chamado Júlio César e de um pequeno reino chamado Roma, que vivia do plantio, da criação de animais. E que quando esse sujeito entra em cena, ele começa a empreender guerras contra os seus vizinhos e se transforma no império a partir de Júlio César. E quando eu pergunto para a história em que ano isso aconteceu, ela diz para mim assim, por volta de 170 a 200 a.C. Fica claro para mim que essa guerra que Miguel travou contra o dragão, fica claro para mim, fica muito claro, observando todos esses parâmetros que eu coloquei. Fica muito claro para mim quando eu olho e enxergo o ponto histórico. Se trata exatamente da a batalha de Miguel e o dragão aconteceu e o resultado daquela batalha foi o quê? Foi o que mobilizou aquele homem formar aliança com mais dois, formar um triunvirato e daí iniciar para as conquistas que vai transformar Roma em um império. Ele vai substituir o império, ele vai se tornar senhor dos mesmos territórios que antes dele havia sido dominado por quem? Alexandre Magno. E dentro da profecia de Daniel, quando fala a respeito daquele bode peludo que tem um chifre na testa, que se levanta contra o carneiro, aquele carneiro ali, dentro da profecia de Daniel, representava a Medo-Pérsia. E lá está claro que era o rei da Pérsia, o reino da Pérsia. E o bode peludo, o rei da Grécia. E mostra que esse bode peludo iria vencer a Pérsia, ou seja, aquele cordeiro, aquele carneiro, e iria se estabelecer no lugar daquele carneiro, se tornando o grande império. E fala que daquele reino iria sair um que iria se transformar no império posterior. Quando Alexandre morre, os quatro generais de Alexandre dividem o império e de um desses impérios sai aqueles que formam Roma, e daí vem Roma. A história liga tudo na profecia. É muito claro isso dentro da profecia. Não tem como dizer que não é. E então, no final, quando ali no capítulo 7, o profeta Daniel quer saber, quando ele vê o quarto animal morrendo, ele quer saber o que vai acontecer. Ele atenta então para os chifres. E o anjo explica para ele que assim que acabar o Império Romano, que ele não vai usar o Império Romano, ele vai falar do quarto animal, assim que o quarto animal morrer e o seu corpo for queimado, e isso aconteceu em 400 depois de Cristo, que é o fim do Império Romano, os reinos que estavam submetidos a aquele império, os chifres, eles vão se manifestar como reinos independentes. Esses são os 10 chifres que vão dar toda a origem do novo Império Romano através dos bárbaros, porque esses povos, esses chifres eram os bárbaros. Seguindo esta lógica, a gente vai entender aonde se encaixa a mulher montada, né, que ali é representada pelo chifre pequeno que cresce e se torna maior do que os outros, e arranca 3 chifres, dos 10, ficando 7. E aí inicia um domínio que é apresentado no capítulo 17 como sendo a mulher, o chifre de bocas e olhos, sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que são aqueles reinos. Então, literalmente, aquele dragão, no período em que Roma governou, ele não tinha 7 cabeças. O dragão, lá no templo dos imperadores romanos, ele tinha 10 chifres, mas não tinha 7 cabeças. E por que ele não tinha 7 cabeças?
porque ainda não estava no seu auge de poder. E o seu auge de poder só vai acontecer depois que a igreja se apostata e se transforma no que se transformou lá na Idade Média. Ali, através daquela hegemonia dos reis que se aliaram à igreja apóstata, através dessa hegemonia, o dragão se aperfeiçoou enquanto império. Quem estabeleceu as 7 cabeças do dragão na terra e estabeleceu a totalidade do reino das trevas, do dragão que João viu, no modelo em que depois é apresentado como uma besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres, quem transformou Roma? Quem transformou Roma? Estou sendo enfático aqui para que vocês prestem atenção. Quem transformou Roma naquele animal de uma cabeça só e 10 chifres em um animal de 7 cabeças e 10 chifres foi a hegemonia estabelecida através da apostasia da igreja com os reis do medievo. A apostasia, e isso cumpriu o que Paulo falou aos Tessalonicenses, dizendo que Cristo não podia ter vindo naquele tempo porque era necessário que viesse a apostasia e da apostasia se manifestasse o filho da perdição, o homem do pecado. O homem do pecado, o filho da perdição, ele é apresentado para nós no capítulo 13 de Apocalipse como sendo o nome de blasfêmia sobre as cabeças. O nome de blasfêmia sobre as cabeças. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres, diademas, e sobre a cabeça, as cabeças, estava o nome de blasfêmia. Quem que é o nome de blasfêmia? É o homem que se torna Deus diante de todo o mundo, que a essa altura da história rompe com o cristianismo, com aquela forma falsa de servir a Deus, e sai do armário. A geração que vem depois da apostasia, ela é completamente satanista, completamente desprovida dos valores da fé. Porque nesses milênios todos em que a apostasia estava sendo aplicada, a fé genuína foi sendo destruída do coração daquela igreja que havia nascido por através dos apóstolos, por através do ministério do Senhor Jesus. A maior parte dos intérpretes de Apocalipse não consegue distinguir o anticristo, é o nome genérico, né? O filho da perdição, o homem do pecado, não consegue discernir a pessoa do anticristo da besta. Observe bem no capítulo 17, quando começa a falar dessa história, mostra ali que a besta de 7 cabeças e 10 chifres, quem que era ali? De acordo com o que foi mostrado pelo anjo. Leia o texto. O texto vai falar claramente que os reis da terra beberam no cálice da meretriz e se embriagaram. E a meretriz servia um cálice de bebidas misturadas que embriagou as nações. Este cálice embriagou as nações. E ali conta pra gente que esses reis embriagados com ela é que conduziam a religião apóstata para as outras nações que eram conquistadas por eles. As nações que foram conquistadas por esses reis, conquistando os territórios na formação da Europa e depois para além da Europa, esses reis é que levaram a igreja apóstata. Daí a figura da mulher embriagada com sangue, dos testemunhas de Jesus e dos judeus, os santos, o povo santo. A mulher embriagada do sangue deles, ela é levada por mãos de quem? Desses reinos que eram aliados, que formavam o Sacro Império Romano Germânico. Isto é colocado no cenário e faz ponte depois lá com Hitler. Hitler olha para este período da história para estabelecer o império dele.
Não precisam acreditar em mim. Examinem os livros de história. Examinem o que Hitler falava a respeito do primeiro Reich. Hitler estava estabelecendo o nazismo com base no que aconteceu na aliança lá nos dias do Sacro Império Romano Germânico, criado pelos reis que se tornaram um só com a Igreja apóstata. Pode examinar. Hitler tentou estabelecer um Sacro Império Romano no domínio dele. Ele tentou fazer isso lá, completamente destituído da submissão à Igreja. Houve um momento em que houve uma ruptura entre Hitler e o Papa, a ponto do Vaticano ser cercado pelo exército de Hitler. Ali começa a história e é uma das evidências da separação entre a meretriz e os novos reis que vieram depois, no futuro daquele tempo. Hitler estava tentando estabelecer um sacro império germânico sem estar submetido ao poder da Igreja. E o nazismo se transformou na metodologia que serve hoje como a mentalidade do povo que domina. O nazismo, ele pregava uma raça eleita, os arianos. Não é isso? E para isto foi estabelecido a destruição das outras espécies. Esta é a mentalidade da nova besta. Quando passamos pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, a mentalidade hitleriana, ela permanece na aliança que foi formada e estabelecida como Organização das Nações Unidas. E hoje, a Organização das Nações Unidas, ela está assumindo que ela é a nova ordem mundial. Ela está assumindo, ela já está falando isso publicamente. E todos os pensamentos que vêm dela estabelecem uma raça pura, satanista. E tem todo o universo que vai contra esse princípio como o seu objetivo de destruição. E é daí que vai vir as pandemias, é daí que vai vir as crises contra a moeda que nós temos, entre outras coisas, e é daí que vai vir o governo antropocêntrico, porque a ONU ela é uma organização antropocêntrica. E é assim que se interpreta o capítulo 13, a partir do verso 15. Estou falando do livro de Apocalipse. As pessoas ficam fazendo cálculos numéricos, quando na verdade o cálculo ali não é numérico, porque o próprio texto já está explicando que se trata do número de homem. Quando ele diz 666, ele está levando a gente lá para a estátua de Nabucodonosor. Esse número aparece lá. Era o número que representava a medida da estátua. O número de homem, de domínio do homem. O Senhor Deus não está presente naquela estátua. De acordo com a visão de Daniel, a pedra desce do céu e bate nos pés da estátua. Deus não estava na estátua, estava fora dela. Deus está na pedra que desce. Essa pedra que desce é o cumprimento do Armagedon. E acontece bem no período em que há uma hegemonia de Roma com os bárbaros. Qual que é a hegemonia de Roma com os bárbaros? É o momento em que o ferro, que representava as pernas da estátua, se mistura com os bárbaros, representado pelo barro. E essa hegemonia, que começou lá no 7º, 8º século depois de Cristo, permanece até hoje. É essa a pirâmide social que foi estabelecida em toda a face da Terra. E hoje, continua sendo o barro misturado com o ferro. E os 10 dedos da estátua representam esses 10 reinos que foram estabelecidos. Então, como é que se cumpriu na íntegra essa situação? Com essas ministrações aqui, eu estou entregando para vocês a compreensão basicamente de todo o seminário.
E eu estou fazendo isto porque provavelmente eu não terei como explicar todos os detalhes em razão das muitas coisas que vêm acontecendo, as quais eu também tenho que estar atento trabalhando, trazendo ministrações. E aquele seminário, ele demanda muito tempo. Então eu vou fazer ele com mais calma. Se não der tempo terminá-lo, vocês vão estar com este aqui, com essas pregações aqui, para se orientarem. Mas, como eu dizia, aquela hegemonia que se estabeleceu lá, de acordo com o capítulo 17 de Apocalipse, que começa contando para nós. A história da fusão dos bárbaros com a igreja romana. O mesmo capítulo, ele termina contando que é uma separação. Que em determinado momento, a besta e a mulher se separam. E a besta destrói a mulher. E se torna o único poder em lugar dela. A besta, através dos séculos, ela nasceu cristã. E ela finda a história dela como ateísta, como satanista. Em que momento em que há essa conversão? Há essa conversão naquele momento em que nós vemos o anjo contando das guerras que surgem, que deveriam surgir, e da consumação do 8º reino, que ali está como 8º rei. O 8º reino é procedente dos 7 reinos anteriores. Quando ele fala isso, mostra pra gente que vira e mexe, depois de toda a guerra. Por que aconteceu toda a guerra? Para destruir o poder da igreja, que tinha se tornado altamente destruidora e dominadora. Assim como Deus se levantou contra a nação israelita e destruiu o povo de Israel daqueles tempos, e destruiu a terra deles e lançou eles fora de lá, dizendo que a terra os vomitaria se caso eles voltassem, se caso eles adotassem as práticas de adoração e costumes dos povos cananeus. Ele disse que a terra os vomitaria, a terra colocaria eles para fora. O que ele está dizendo? Que ele próprio iria trazer as pragas, as desgraças todas, para cumprir o capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 15. Ele diz que através daquelas pragas todas ele ia tirar o povo que ele tinha colocado sobre aquela terra. E quando nós observamos através dos profetas, como os profetas foram levantados e perseguidos e mortos porque combatiam aquela forma de adoração, porque eles abandonaram, porque o povo, o rei, os sacerdotes e os profetas, a maior parte deles abandonaram a Torá, abandonaram os ensinamentos da Torá, abandonaram os ciclos sabáticos, não deram descanso à terra, não libertaram os escravos mediante os ciclos sabáticos, e etc., como já vos expliquei aqui algumas vezes. Por causa de tudo isso, se estabeleceu um domínio satanista. Em Ezequiel a gente vai ver o templo. Ezequiel é uma revelação que tem tudo a ver com os nossos dias. Tudo a ver. Nós vamos ver ali no capítulo 8 de Ezequiel, quando Deus leva o profeta até o templo e mostra para ele, desde o átrio, quando o profeta começa a entrar no átrio, quando ele vai entrando no átrio, Deus mostra todas as abominações da casa de Israel, e analisando as manifestações, quem que nós vamos ver ali? Nós vamos ver os mesmos deuses do Egito, nós vamos ver as mesmas entidades que eram adoradas no Egito lá dentro. E ele mostra, na travessia, ele vai mostrar a adoração a Tamuz. Quem que era Tamuz? Tamuz era um dos deuses do passado, lá do início da história da Babilônia. Tem a ver com a adoração, a adoração estabelecida por Semíramis, pela deusa Semíramis, que era apresentada como uma criança no colo. No sincretismo religioso, quando houve a canonização dos deuses pagãos do panteão, aquela imagem da mulher segurando Tamuz, de Semíramis segurando Tamuz no colo, ela foi transmutada para Virgem Maria segurando o menino Jesus.
E o Deus Sol foi transmutado para a pessoa de Jesus Cristo. Mitra, Ra, lá do Egito, Mitra, que era o mesmo Deus no meio dos persas, no panteão, né, ao ser canonizado, ficou como Jesus Cristo, o Deus Sol, consagrando a ele o dia da adoração ao Deus Sol. Percebe a gravidade de tudo isso? Os cristãos, de forma em geral, durante todos esses séculos, estiveram conectados à adoração a esses deuses que foram canonizados pela igreja prostituta. Eu estou falando de cristãos de forma em geral. Os protestantes também. Conta para mim quais são os grupos evangélicos que não se dobram diante do dia 25, que se levantam em protesto contra esta abominação. Conta para mim. Entra na mesma marcha do fogo das celebrações e come na mesma mesa, a mesma mesa espiritual. Mesmo o apóstolo Paulo tendo dito para a igreja, dizendo que não devíamos participar da mesa dos ídolos e da ceia do Senhor, porque isso causa indignação e revolta no Senhor. E ele pergunta: vocês são porventura mais fortes do que ele? Agora nós estamos tendo a libertação do poder das trevas. Satanás está deixando a máscara de igreja cristã para ser quem literalmente ele é, com um poder muito maior do que aquele que ele tinha quando começou lá atrás. É por isso que a igreja vai ter que passar pelo fogo. É por isso que a igreja vai ter que enfrentar o número da besta, como está acontecendo aí. Tem uma porção de pastor dizendo que não tem nada a ver, e esses pastores estão servindo a Satanás. Você, pastor, que está ouvindo essa palavra aqui, eu sei que você vai ficar revoltado comigo, e eu quero que fique mesmo. Eu quero que brote um fogo no teu coração de revolta grande contra mim, para que o poder de Deus possa te confrontar e trazer para você um coração arrependido pelas mentiras que você contou para os seus seguidores, levando os seus seguidores a se prostrar diante dos mesmos deuses da Babilônia através das suas heresias, através da adoração a Mamon, através dessas teologias imundas que vocês pregaram. Eu quero que vocês ouçam essa palavra aqui e temam a Deus, porque se vocês não se arrependerem a tempo, vocês serão entregues para a besta e serão marcados por ela, porque agora não terá saída para vocês. Não terá saída para vocês. Vocês vão ter que se submeter diante do Altíssimo e reconhecer que pecaram, se não quiserem ser entregues para a besta. O Evangelho que foi entregue para nós, irmãos, ao longo dos últimos tempos. Os homens que se levantaram para trazer o Evangelho para nós, olha a vida deles. Esse Evangelho que está presente hoje no nosso meio, que não nos ensina a mortificação da carne, que não ensina a consagração e a responsabilidade do testemunho de vida diante dos pecadores. Este Evangelho que leva as pessoas a fazerem as campanhas, a subir montes, a participar de fogueiras santas, a adquirirem objetos sagrados. Esses pastores que levam as pessoas a barganhar com Deus, como se Deus precisasse de alguma imundícia que nós produzimos aqui na terra como produtos. Se Deus precisasse dessas coisas, como se ele fosse alguém que precisasse trocar conosco, como faziam os pagãos. Está pregando que tipo de Deus? Que tipo de evangelho? Está pregando o evangelho do paganismo. Um Deus que tem que receber algum produto, dinheiro, oferta, qualquer coisa da sua mão para te abençoar. Esse Deus é Baal. Esse Deus é Beuzebu. Não é o Senhor dos exércitos. Esse dízimo que eles inventaram aí, como posso dizer, esse dízimo que eles inventaram para a igreja, distorcendo o texto de Malaquias, para inventar um tal de demônio devorador, para obrigar você a tirar o pão da tua mesa, que muitas vezes é o pão que você tem para o teu filho, para desafiar a Deus para fazer milagre de bênção na sua vida. Isso aí é uma das piores coisas
que já inventaram. Ela é compatível com a teologia aplicada para a igreja nos tempos de Lutero. Ali foi estabelecido dessa forma para tirar, já não bastava os camponeses trabalharem a troco da comida, ainda tinham que tirar a 10ª parte daquilo que eles comiam para dar para a igreja. Percebe? História, irmãos. Abram os livros de história. Examinem a história. O tostão de Pedro não é imposição do Senhor Deus como dízimo para a igreja. Eu tenho que dar outro estudo aqui a respeito disso, né? Se bem que eu já tenho ministrado bastante nessa área e tenho trazido bastante a respeito do ministério levítico em relação ao ministério de Jesus Cristo. Já tenho falado bastante para vocês aqui. Deus não deu terra para nós plantarmos como deu para os hebreus. O único imposto que tinha sobre a terra de Israel era o dízimo da colheita. Deus não nos chamou para habitar uma terra e plantar e colher. Deus nos chamou para o reino dos céus e ordenou aos irmãos que tivesse tudo em comum e que o obreiro vivesse para o evangelho e do evangelho. Isso não é dízimo, irmãos. Isso é o amor, é a misericórdia. Quando ele nos ensinou a compartilharmos tudo e abençoar aqueles que trabalham para manter esclarecido o evangelho nos nossos dias. Mas esses homens, querendo construir uma pirâmide de domínio no meio do povo da fé, adotaram essas doutrinas malditas e hoje eles estão na nata da sociedade. Estão lá na nata da sociedade. E de lá Deus vai derrubar eles por mão dessa besta que está se levantando aí. Fuja dessa Babilônia, irmãos. Agora que vocês estão ouvindo de uma forma mais clara, estão entendendo algumas coisas aqui, fujam disso. Esses estudos que eu venho trazendo para vocês é para que vocês tenham alguns fundamentos e possam examinar mais a fundo cada uma dessas coisas que estão presentes nas profecias, estão presentes na história. E se eu abrir um pouquinho mais aqui, eu vou trazer ainda material científico, de tecnologia, entre outras coisas, que são apresentados na própria profecia, para que vocês possam compreender os detalhes maiores. Se bem que da tecnologia e da ciência já temos falado através dos outros vídeos, né? Por hora é isso, irmãos. Eu vou continuar aqui produzindo mais algumas matérias, mais alguns vídeos, para dar complemento nessa abordagem, porque o que está acontecendo diante de nós é o grande sinal, este é o grande momento, para que nós deixemos a Babilônia, para que nós nos santifiquemos, para que nós limpemos as nossas vestimentas das heresias que nós recebemos pela tradição desses pastores que se venderam a Satanás por amor ao dinheiro, que se prostraram diante do sistema para se tornar uma pirâmide de domínio, para se tornar num modelo de governo piramidal. Falei para vocês isto ontem nas ministrações, comparando o governo de Cristo com o governo do mundo, certo? Com base nessas coisas eu posso falar para vocês nesse sentido. Temos que nos limpar, irmãos, assumir o nosso sacerdócio pessoal, ir diante do nosso sumo sacerdote e nos arrependermos das adorações que nós viemos praticando ao longo de toda a nossa vida, correndo atrás desses hereges que estiveram aí só tomando o dinheiro do povo, que não ensinaram para as pessoas as coisas certas e mantiveram as pessoas debaixo do domínio de Satanás. Assim como Deus levantou a espada de Nabucodonosor contra os líderes judaicos. Depois levantou a espada dos persas contra os líderes judaicos, contra o povo judeu. Depois fez a mesma coisa através daqueles que assumiram o lugar de Alexandre Magno, que continuaram pisando, né, a nação israelita. Querem saber um pouquinho disso? Leiam a história dos Macabeus.
Na Bíblia Católica tem a história dos Macabeus. Ou pode procurar outros materiais que falam dos Macabeus. Vocês vão entender essas passagens. E depois, por fim, levantou o Império Romano para pisar sobre os judeus. Por causa do que, irmãos? Por causa da apostasia. Por causa da adoração aos deuses falsos. Por causa da adoração aos deuses falsos. Jesus Cristo, ele apresentou a adoração a Mamon. E depois foi dito para nós que a adoração a Mamon é uma idolatria. O apego material. O amor aos bens. O amor ao dinheiro. O amor, o apego excessivo. A adoração ao materialismo, eles chamam isso de idolatria, pecado de idolatria. Na vida da igreja, o apego material, ela substitui todos esses deuses dos panteões. Porque todos esses deuses dos panteões estavam relacionados a os cultos que geravam dinheiro. É só vocês olharem para a Aparecida do Norte. Podemos olhar para muitas outras coisas para entender isso, mas eu quero dar como exemplo para vocês a Aparecida do Norte. Depois vocês podem olhar para as festividades realizadas na Páscoa, o mercado como enriquece. É a mesma coisa, mudou somente o nome dos deuses. Apenas os nomes dos deuses. Ah, mas nós não seguimos, nós somos cristãos evangélicos, nós não seguimos os deuses. A partir do momento que você está indo lá se dobrar diante de uma árvore de Natal, você está praticando idolatria. Nos dias que acontece a compra de presentes, vocês participam da mesma forma, fazem da mesma forma, é uma adoração. Vocês estão pegando o sacrifício de vocês, que é o dinheiro, né? O dinheiro não é um sacrifício. Vocês vão lá e compram, fazem uma entrega aos pés do mercado que está ganhando dinheiro por causa daquela festividade, daquela adoração. Vocês estão adorando. Ah, mas nós não estamos nos prostrando diante. A prostração não é só botar o joelho no chão. A prostração é se submeter a determinadas coisas que não são puras. A prostração não exige apenas joelho no chão. Exige obediência, exige uma prática. Coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. Se nós somos verdadeiramente aqueles que fazem parte da luz, por que a gente vai pegar o nosso dinheiro sacrificado e vai entregar para essas empresas que estão servindo a Baal, que está servindo a Mamon, que está servindo os interesses egoístas da sociedade? Por quê? Ué, nós não deveríamos ser protestantes e ensinar os nossos filhos desde pequeno a entenderem essas coisas? Mas quando nós levamos os nossos filhos e calamos a nossa boca a hora que o professor está ensinando a respeito da Páscoa pagã, nós estamos cooperando para o reino de Satanás. Quando nós estamos enriquecendo os mercados que estão servindo os santos católicos que sabemos que são parte da idolatria, nós estamos comendo na mesma mesa que os idólatras estão comendo. Nós estamos fortalecendo o mercado da apostasia. Nós estamos fortalecendo o mercado do engano. Quando você está investindo o seu suor, o seu dinheiro, numa obra que coopera para o engano, você está fazendo parte dele. Por que quando uma pessoa compra produtos roubados, ela vai responder pelo mesmo crime daquele que roubou? Por quê? Porque a lei entende que todo aquele que subsidia o ladrão também é ladrão. Então, se você está participando do mercado que enriquece através do movimento apóstata, você está investindo no quê? Você tem participação no mesmo processo. Ah, você está dizendo que a gente não pode comprar nada do mercado? Não, eu estou dizendo que nós temos que evitar
de fazer parte desses movimentos, de colocar banquete nas nossas casas, o dia que eles estão celebrando as mesmas coisas e seguindo no mesmo ritmo deles. Nós temos que tratar essas coisas com protesto, com distanciamento. Nós temos que tratar essas coisas com esclarecimento. Esses dias na minha casa, quando chega alguém, mas vocês não fazem festa nesses dias? Quando ele faz essa pergunta para mim, eu tenho a oportunidade de sentar com essa pessoa e esclarecer para ela qual é a minha posição. E ali ela vai poder decidir se ela quer continuar enganada ou não. Porque eu vou falar para ela a verdade a respeito daquele que morreu na cruz e o que implica na vida da gente no que se refere a ser testemunha dele aqui nesse mundo. Chocolate é uma das minhas preferências, mas nesses dias eu evito até ir no mercado. E assim eu faço com todas as coisas que se referem aos eventos, porque eu sou um protestante, eu quero ser um protestante de verdade. E o meu protesto é em razão do sangue que foi derramado, do sangue dos mártires que foi derramado, dos mártires que se levantaram, lutando para que essas coisas se estabelecessem na igreja. Quando eu lembro que tem um irmão meu que morreu ano passado porque foi contra a adoração à Mitra, como foi o caso de Tiago, foi um dos primeiros que foi morto por causa da adoração à Mitra. Quando eu olho para o sangue desses irmãos, eu tremo. Você acha que eu vou querer fazer festa nesse dia? Sabendo que irmãos meus foram massacrados lá atrás porque não aceitaram lá no passado essas imundícies como determinação da igreja? Você acha que eu vou querer me misturar com o povo que está celebrando a apostasia que foi razão da morte desses irmãos no passado? Por que nós vamos ler lá no capítulo 6 de Apocalipse, os mártires, a oração deles debaixo do altar ao ser aberto o quinto selo? Por que nós vemos a oração deles dizer assim: até quando, ó Santo Soberano, que nós haveremos de aguardar para que tu venhas e vingue o nosso sangue da mão daqueles que habitam sobre a face da terra? É disso que ele está falando. Tudo isso nos leva para o capítulo 23, como já tenho falado para vocês continuamente. Então, se vocês quiserem entender melhor o que é sair da Grande Babilônia, vocês têm que, em primeiro lugar, levar a sério o testemunho daqueles que morreram lá atrás, na tentativa de impedir que a igreja se apostatasse. Se vocês tiverem respeito por aqueles que morreram lá atrás, vocês vão entender por que eu ajo assim. Por que eu convoco os irmãos para tomar uma atitude de se limpar da apostasia? Porque a apostasia está suja de sangue dos nossos irmãos. As heresias, elas não estão aqui, as pessoas não vivem as heresias hoje, porque elas são qualquer coisa. Elas vieram acontecer aqui. Não, toda heresia se estabeleceu, pelo menos a maior parte delas, se estabeleceram através do derramar de sangue das testemunhas que eram fiéis. A apostasia só se estabeleceu com a resistência desses irmãos sendo quebrada, com a boca deles sendo calada. A apostasia se estabeleceu nesse processo. E é por isso que Satanás tem tanto poder e direito sobre a atual igreja. Porque o povo que faz parte dessa Babilônia tem as mãos sujas de sangue por meio da apostasia que sustenta até hoje. Não foi por isso que Jesus Cristo disse que Jerusalém ia ser destruída? Não foi por isso que Jerusalém recebeu ali a sanção, conforme foi dito lá no passado ainda pelo anjo Gabriel, ao falar a Daniel, da destruição de Jerusalém nos dias do Império Romano? E Jesus Cristo não falou para eles ali no capítulo 23 que era o sangue dos profetas que estava sendo cobrado? Não foi isso que Jesus Cristo falou para eles? Não foi isso? O sangue dos profetas já foi cobrado das mãos dos judeus, mas o sangue dos mártires ainda não. E o sangue dos mártires será cobrado da nossa mão. Quando Jesus Cristo fala para nós no capítulo 18, verso 4, sai dela, povo meu, ele está se referindo a todas essas coisas que estão reveladas lá no livro. Ele não está falando de uma coisa aleatória, não. Aquela palavra está conectada a todas essas coisas que eu estou aqui manifestando diante dos irmãos, a fim de que os irmãos entendam que é necessário um arrependimento com ruptura de todas as coisas que ligam a essas teologias que sustentam a apostasia, que sustenta a adoração a Mamon. Percebe, irmãos? Agora é o momento de rasgar as vestes diante de Deus. A marca da besta está aí. Nós estamos já sitiados pelo poder das trevas. O que vem pela frente agora será o nosso arrebatamento. E nós temos que estar com as nossas vestes limpas.
Os nossos corações têm que estar conscientes do pecado que nós vivemos na Babilônia. E se você não consegue identificar as práticas de pecado e acha que eu estou falando besteira, sinto muito. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. E eu sinto muito que pela sua falta de abertura de coração, você vai ter que passar por caminhos que eu não desejo que você passe. Pai Santo, glorioso Deus, Tu és aquele que eras, que é e que está vindo, que já está diante de nós. Glorificado seja o Teu nome para todo sempre. Eu te agradeço por poder abrir a boca e compartilhar essas coisas com os Seus filhos, com os Seus amados. Há tempo ainda, meu Pai. Eu vos peço em nome de Jesus Cristo as Suas misericórdias, a fim de que o Seu povo seja alcançado, que a luz venha brotar diante dos seus olhos, de tal maneira que possa haver um profundo rompimento com as coisas que têm impedido o seu povo, Senhor Deus, de caminhar em glória e vitória, manifestando o testemunho puro e verdadeiro. Senhor, nós estamos no último momento da igreja, aqui na face da terra, e eu te peço de todo o meu coração, meu Pai, que mobilize o seu Espírito sobre nós por meio da palavra do Senhor. Que essa mensagem não fique presa aqui nesse campo aonde essas pessoas estão, mas que através delas essa palavra possa frutificar e ir de encontro a muitos outros, porque é o momento, Senhor Deus, do ajuntar as nossas coisas espirituais, porque chegou a hora da nossa partida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós a mais plena iluminação no meio dessas trevas, para que nós rompamos literalmente com toda a tradição podre, imunda, porca que foi aplicada para nós como fé, como religião, que tem nos mantido presos nas coisas que são passageiras. Perdoa o seu povo, meu Pai, porque tem sido ensinado a ir diante do Senhor, fazer barganha, oferecer ao Senhor coisas que não têm a menor significância em busca de alcançar coisas que é do ego, que é do puro ego. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo de todo o meu coração, para que essas palavras não fiquem apenas nesses áudios gravados nesse aparelho, mas que possa gerar vida em cada uma das pessoas que tiverem contato com essas palavras, a fim de que haja um verdadeiro despertamento espiritual e um preparar-se para as coisas que estão pela frente. Em nome de Jesus. Amém.